Vamos à palavra de hoje. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Até aí. Ou melhor, até 69, né? Então vamos lá. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até aí. Pai querido, fala conosco hoje, fala no nosso espírito, com uma impressão forte, com uma testificação, com um convencimento, porque nós queremos romper, nós não queremos estar aqui como meros religiosos, nós queremos vencer tudo aquilo que nos impede de conhecê-lo. Que esta palavra possa nos revelar o céu, nos mostrar aquilo que ainda está oculto. Queremos te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Que caia por terra, Pai, tudo aquilo que impede o mover da tua graça neste lugar. Nos perdoe pela nossa carnalidade, pecado, mundanismo. A tua palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não somos merecedores de nada, mas estamos aqui como teus filhos, para ouvir o céu nesta noite. Fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Eu gostaria inicialmente de falar a respeito da importância da raiz de uma planta. Você vai entender com mais facilidade através desta ilustração. Uma planta que não tem raiz, ela cai, ela tomba por qualquer vento. Uma planta, ela precisa ter raízes profundas, e quanto mais profundas, mais forte. E o crente precisa aprender que precisa criar raízes profundas em Deus,
Porque quanto mais raízes profundas você tiver em Deus, mais forte você vai ser. Eu não sei se você já ouviu falar do bambu chinês. Durante 5 anos, ele desenvolve raízes muito profundas. Raízes que cavam a terra no profundo. E durante 5 anos, o bambu chinês tem o trabalho de desenvolver somente as suas raízes. Quando ele aparece, ele cresce. E cresce bem grande. Ele curva com o vento, mas não quebra. O crente que tem raízes profundas é como o bambu chinês. Ele vai balançar, vai entortar, mas não vai quebrar. Nós precisamos desenvolver raízes. Nós não nos preocupamos com isso. A Bíblia chama de raízes, de base, de fundamento, de alicerce. Tudo isso implica na segurança. Porque se um prédio tiver um bom alicerce, uma boa base e um bom fundamento, ele não vai cair. Mas Jesus falou a respeito daquele que constrói a sua casa sobre a areia. É aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. Mas existe aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O ouvir e praticar a palavra de Deus. Esta rocha também representa Jesus. Ele é chamado de rocha na Bíblia. Ele precisa ser a nossa raiz, o nosso alicerce, a nossa base e o nosso fundamento. Quando olhamos para a igreja do nosso tempo, nós vemos aquilo que a palavra fala em Efésios. Você pode abrir comigo, por favor? Efésios, capítulo... Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Vamos ler um pouquinho acima, para termos compreensão do texto. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A palavra no original para deu significa presenteou. Imagine você que o Senhor Jesus presenteou a igreja com 5 ministérios, ministérios distintos, ministérios diferentes, porém de igual importância, para que a igreja tenha alicerce, base e fundamento. Nós temos 5 categorias, nós chamamos de ministério quíntuplo. Nós temos os pastores, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito da função ministerial de cada um, mas eu gostaria que você entendesse que Jesus deu de presente à igreja. Para tanto, a igreja precisa receber estes ministérios para ser edificada em sua fé. Versículo de número 12. O porquê é
que nós recebemos de presente de Jesus estes ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus quer o meu, o seu, o nosso aperfeiçoamento, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, a nossa fé não pode ser algo que fica estagnado, parado, estacionado, paralisado. E eu acredito que você conhece alguém, tomara que não seja você, que a vida cristã vive patinando. A pessoa não consegue parar em lugar nenhum. A pessoa não cria raízes, não tem alicerce, base e fundamento. A pessoa não experimenta daquilo que Deus tem para a vida dela de forma plena, porque Deus não vai entregar o que Ele tem para entregar, porque é santo. Deus não vai entregar aquilo que Ele tem para entregar na mão de meninos na fé, e Paulo está falando a respeito disso, e nós vamos seguir em diante, querendo aperfeiçoamento dos santos. Então os santos precisam ser aperfeiçoados. Diga isso comigo: os santos precisam ser aperfeiçoados. Você precisa querer ser aperfeiçoado, porque se você não deixar, pastor nenhum serve para você. Você precisa permitir que Deus fale através da boca do seu pastor com você, para que você cresça, para que você melhore, para que você amadureça, para que você rompa, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso significa que Cristo é para nós o referencial. A igreja dos nossos dias vive uma crise chamada crise de referencial, porque muitas vezes você diz: eu não sou melhor por conta do mau exemplo que essa pessoa deu, o mau testemunho que esse irmão deu. Agora, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não vai se frustrar, se decepcionar e se desiludir, porque somente o nosso Senhor é perfeito. Nós convivemos com irmãos que são imperfeitos, e eu costumo dizer, dentre todos vocês, eu sou o mais imperfeito. Por quê? A Bíblia diz que para aquele que é dado mais, dele será mais cobrado. E eu preciso reconhecer que por mais que eu faça, na minha limitação, nunca vai ser o suficiente, mas eu devo viver na dispensação e na graça de Deus, para poder tocar o coração do Senhor e agradá-lo, oferecendo o meu melhor, mesmo que o meu melhor não seja perfeito. Nós costumamos cobrar das pessoas perfeição, e as pessoas não podem oferecer para nós perfeição. Muitas vezes você coloca uma expectativa grande demais sobre alguém, e quando você de repente olha para aquela pessoa e percebe que ela tropeçou, que ela caiu, você então fica decepcionado com Cristo, mas não foi Cristo quem caiu. A palavra nos dá uma luz sobre isso, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, olha o que diz: pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Ou seja, a palavra nos adverte através do apóstolo Paulo: aquele que pensa estar de pé, aquele que julga estar de pé, vigie, para que não
caia. A igreja não pode estar formada por pessoas caídas, mas por pessoas restauradas, que buscam libertação, cura, crescimento espiritual. Continuando, versículo de número 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes. Paulo fala aos irmãos da igreja de Éfeso, para que eles não sejam mais meninos na fé, crianças na fé, infantis na fé, porque esta é a nossa tendência. Quando nós conversamos com um irmão, com uma irmã, nós vemos que a maior parte das conversas são conversas que não agradam a Deus, mostram o quanto estamos doentes na nossa alma. Falamos de alguém, reclamamos, criticamos, e costumo falar que a igreja é muito boa para criticar, mas ela é péssima para amar. E tem um ditado que diz que aquele que vive criticando não tem tempo para amar. Houve uma época que eu fiz uma camiseta para a igreja, era uma boca com um zíper, fechando a boca, e eu escrevi: aquele que vive criticando não tem tempo para amar. Nós pecamos porque deixamos de amar. Jesus resumiu os mandamentos em um só: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, para eu ser igreja, eu preciso aprender a amar. E esta tem sido a minha oração diante de Deus: Deus, eu preciso aprender a amar. Porque a gente pensa que sabe amar, mas este sentimento humano que temos não traduz o amor de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor, a essência de Deus é amor. E nós muitas vezes somos juízes. A igreja precisa ser menos tribunal e mais hospital. Nós devemos cuidar mais das pessoas. Eu costumo dizer para a nossa liderança: as pessoas não precisam ser lideradas, as pessoas precisam ser amadas. Tem muito líder que quer liderar através do autoritarismo, não é nem através da autoridade, mas sem você conquistar, você nunca vai liderar. O amor, ele conquista. Quando uma pessoa chega na igreja, ela chega tão machucada, tão arredia, que não quer que ninguém se aproxime dela. Esta pessoa, ela foge de responsabilidades, foge de compromisso, ela não quer mais nenhum tipo de envolvimento direto ou indireto com a igreja. Muitos fogem, não querem ser reconhecidos como líderes, embora sejam líderes, embora vão ter que responder no grande dia, porque não aceitaram o chamado de Deus para a sua vida, ou para as suas vidas. Não querem nenhum tipo de posição, de cargo, de lugar. Muitas pessoas chegam traumatizadas, porque foram feridas pelo sistema. O sistema fere, o sistema é apodrecido. Agora o amor cura, o amor sara, o amor liberta. Nós não estamos aqui para sufocar você, porque isso não é amor. Nós estamos aqui para curar você. Nós estamos aqui para dizer o quanto você é importante para o reino de Deus, o quanto você é importante através do seu testemunho e do seu serviço para a obra do ministério. Você não está aqui para entrar e sair daqui como se fosse um agente secreto de Deus, o último a chegar, o primeiro a sair.
você não desfruta daquilo que o Senhor proporciona, não aplica na sua vida, não compartilha com ninguém. Em resumo, você é apenas um frequentador, apenas um religioso. Eu sei que quando é algo desconhecido, é para você um grande desafio, porque você precisa sair da sua zona de conforto. Mas quando nós vivemos este amor intenso de Deus, nós vamos ter alegria, não de participar da igreja, mas de ser a igreja. É este o propósito desta palavra revelada por Paulo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quando você estiver perto de um grupo de crianças, eu gostaria que você observasse as brincadeiras, começam bem e terminam mal. Daqui a pouco um está empurrando o outro, um está beliscando o outro, um está socando o outro, um está puxando o cabelo do outro, um faz manha, outro faz birra. A igreja não pode se comportar assim. A igreja precisa de irmãos maduros. Quando alguém pisar na bola e outro estiver perto, meu irmão, não fale dele. Nós precisamos amar este irmão, nós precisamos cuidar dele. Você precisa curar a tua sensibilidade ou hipersensibilidade. Você não pode viver nos melindres, porque tem gente que fica chateado por uma careta, porque a pessoa fez uma crítica, porque a pessoa desfez dela. Amados, nós somos gente, onde tem gente, tem esse tipo de situação. Uma vez, num evento, um casal muito amado da igreja, foi perguntar para dois irmãos que tinham sido incumbidos de cuidar dos preparativos, dos comes e bebes, do integrando, que é um trabalho que fazemos para receber as pessoas novas, e as pessoas que pararam estão voltando. Aí este casal disse: não, nós não precisamos de ninguém. Primeiro, o tom, nós precisamos falar com amor, precisamos sentir a docilidade do amor nas palavras. Esse casal ficou tão constrangido que se fechou. E este mesmo casal que tinha ficado responsável, não estava seguindo as orientações, e uma outra pessoa disse: o pastor nos orientou a fazer sempre assim. Aí a pessoa disse: hoje eu sou responsável, vai ser do meu jeito. Se ele não gostar, não gostou. Então tá bom, você está fazendo, assuma a responsabilidade depois. E mudou layout, e mudou decoração, e mudou tudo. Amados, tudo que nós fazemos é com base nas experiências que deram certo, e também das experiências do que não deu certo. Então, quando nós dizemos para os irmãos, faça assim, é porque nós somos práticos e pragmáticos dentro daquele treinamento. Tem gente que quer reinventar a roda já existe. Aí a pessoa vai fazer laboratório, aquilo pode, como pode, não dá certo. E uma coisa que precisamos aprender: quando nos envolvemos com outras pessoas, num trabalho em equipe, nós devemos conquistar a equipe. Estas pessoas devem trabalhar conosco e dizer como é que foi bom trabalhar com essa pessoa. Eu não conhecia essa pessoa, mas me apaixonei. Que amor que esta pessoa tem pela obra, que carinho ela tem pelo ministério. Não pode ser: eu conversei com esta pessoa, como essa pessoa reclama da vida, nada está bom para ela está infeliz. Então nós precisamos ser sempre para cima, e nunca um grupo fechado. Nós não podemos ter porta com a fechadura, a maçaneta só pelo lado de dentro, só entra quem a gente deixa. Todos que vierem, você tem que celebrar.
A pessoa está ali pela primeira vez, ainda não aprendeu a fazer muita coisa, você vai dizer para ela: é muito importante você estar aqui. Faz o seguinte, segura isso para mim. Você pode mover isso de lugar. Muito obrigada, muito obrigado. Você demonstra a sua gratidão. Olha, sem você, o que fizemos não seria possível. Você é muito importante neste processo. Gostei muito de estar do teu lado, servindo esta tarde. Você vai conquistar corações. Não seja sisudo, não saia pisando duro, não vire as costas para as pessoas, não ignore, não despreze, não seja mal educado, seja uma pessoa comprometida com o reino, porque quem é comprometido com o reino não vai agir como menino. Nós precisamos de pessoas maduras, nós precisamos aprender a transmitir esta mensagem de amor, até quando a gente cumprimenta: oi irmão, tudo bem? A paz. Olha a diferença. Oi irmão, tudo bem? A paz. Seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo nesta noite. Que Deus possa falar muito com você. Eu orientei até mesmo lá no estacionamento, porque quando os irmãos chegam, bom, não é assim, não é índio, você tem que cumprimentar: boa noite irmão, seja bem-vindo, que Deus fale com você, que este culto seja muito abençoado. Mas nós somos assim. Tem pessoas que têm uma desenvoltura diferente da outra. Tem gente que é reprimido, tem gente que não gosta de falar, mas gosta de servir. Então o que a gente precisa fazer? Colocar no lugar certo. Aí nós não vamos ter problema. Por exemplo, se você pega uma pessoa falante, põe no estacionamento, ele vai querer conversar, ele vai esquecer até mesmo de servir. Por exemplo, teve vezes que eu parei, tirei o cone lá da portaria, dirigi até aqui à frente e tirei o cone para eu poder estacionar. Eu disse: pode continuar conversando, irmãos, fica na paz. Valeu, pastor. Não entendeu a mensagem. Mas nós precisamos ser uma igreja de pessoas maduras. Por exemplo, você senta sempre do lado da mesma pessoa, você conversa sempre com a mesma pessoa. Você precisa estar atento. Quem é que está na igreja pela primeira vez? Terminou, você vai lá: tudo bem, como é seu nome? Antônio. Eu já apresentei, falei o nome, guarda, marca aí no teu caderno, para não esquecer. Tudo bem, seu Antônio, seja muito bem-vindo à nossa igreja, gostaríamos que o senhor se sentisse em família. Olha como isso é importante. E aí, beleza? Marcou? Não. Essa geração não pode ser conhecida como uma geração débil. E aí, firmeza, beleza? É nóis? Não, nós precisamos aprender a nos expressar, porque o mundo está carente desta comunicação. E como é que nós vamos levar a mensagem de Cristo se nós não sabemos nem expressar os nossos sentimentos? Não, pastor, eu estou muito feliz. Irmão, quero dizer que eu estou muito feliz de estar recebendo você aqui na igreja. Seja muito bem-vindo. Demonstra: estou muito feliz. Olha a diferença: estou muito feliz. Está com raiva ou está feliz? Feliz. Nós precisamos romper. Esta mensagem é uma mensagem que mexe com a nossa estrutura. Sabe por quê? Porque nós não somos assim. Agora, como é bom a gente ter um espelho, um líder que ensine a gente a ser assim. Irmão, faz desse jeito que você vai ser muito abençoado, e a obra de Deus tem muito a ganhar. Então nós vamos ser irmãos amadurecidos, servindo os outros irmãos mais novos. Banheiros devem estar em ordem, o pátio organizado. Estamos lá
para vigiar os carros. Enquanto vocês estão aqui, líderes maduros, porque tem alguns que ainda não são, oram pelo seu carro. Senhor, em nome de Jesus, abençoe o carro desse irmão. Ele está no culto, ele veio com a sua família, o Senhor sabe a necessidade dele, o Senhor sabe o que ele está passando, o Senhor conhece a sua realidade. Eu quero abençoar, Pai, esse irmão, na sua família, no seu trabalho, no seu ganha-pão, que o Senhor possa iluminar a sua mente, dar estratégias para ele ser uma pessoa mais abençoada, que ele possa frutificar, que ele possa ter raízes profundas, que ele possa ter base, alicerce, fundamento na sua vida cristã, espiritual e ministerial. Aí ele pega o óleo ungido, molha a ponta dos dedos e passa no pneu do seu carro, nunca na lataria, para você não rogar uma praga nele. Não, porque teve um irmão uma vez, ele despejou óleo no carro inteiro. Não, esse aqui precisa ungir demais, pastor. Esse irmão aqui, o senhor não conhece ele, mas... E gastou todo o óleo no carro do irmão, e labecou tudo. Bisuntou o carro do irmão. Eu tive que pagar uma lavagem, porque o irmão quase saiu da igreja. Ô pastor, o que representa isso? O irmão encheu o meu carro de óleo, está ficando louco. Eu falei, releva, irmão. Eu falei, ele gosta tanto de você que quis te abençoar tanto, que untou teu carro desse jeito. É muito importante como vocês se vestem lá na portaria, sabe por quê? Porque é o primeiro contato que uma pessoa vai ter com a igreja. Imagina de short, tênis, meião até aqui, camiseta, regata. E aí, irmão, beleza, bem-vindo, mete lá para dentro, tem vaga? Encosta, encosta, encosta. Parece flanelinha. Lá no bairro, não vou dizer, Itaquera. Desculpa aí os irmãos de Itaquera, mas é que eu fui num lugar aí, foi desse jeito. Então, como é que tem que ser os irmãos? Olha, é camiseta da igreja, camiseta de servo, bonito, pessoal servindo ontem. Quem não serviu com camiseta de servo é falha da nossa administração, porque são detalhes, nós temos que ter um checklist. Ó, irmão, todo mundo com camiseta de servo, tá bom? Aí eu não tenho, temos tempo hábil para mandar fazer. É igual coral, quem não tiver camiseta não sobe para cantar no próximo coral. Por quê? Senão, não vai ter camiseta de novo, e a gente precisa ser mais ágil. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, é verdade. Eles encaçapam a gente. Olha como é feito um evento no mundo, bota excelência nisso, mas excelência para o diabo. Aí chega na igreja, é tudo manco, é tudo de qualquer jeito, é tudo meia boca, é tudo malemar. Mas os irmãos são uma bênção, porque os irmãos sempre dizem assim, pastor, estava ótimo. Eu digo, glória a Deus, irmão. Obrigado, Jesus, pelos olhos que esse irmão tem, só vê coisa boa, isso anima a gente, amém? Mas por que eu preciso falar isso? Imagina Jesus, como ele lidava com a excelência. Ele não admitia que na hora do culto passasse alguém com um vaso cheio sobre a cabeça. Irritava Jesus. Quando começou a virar comércio a entrada do templo, ele ficou nervoso. Ele fez lá um chicote. Ele falou, não, esse aqui eu mesmo vou fazer. Tem que ser com a obra das minhas mãos. Virou as bancadas, deu umas chicotadas. Eu não cheguei neste ponto ainda. Fiquem em paz. Mas vocês estão entendendo como que é ser igreja?
Não é de repente entrar, sair e a coisa acontece do nada. Não, é tudo ensaiado, é tudo preparado, é tudo organizado, é tudo planejado, é tudo debaixo de muita oração, de muito jejum. E olha, nós temos uma ótima equipe, tanto quem organiza é uma equipe, nós temos uma equipe, como quem serve. É tão bom servir com vocês, é tão bom estar com vocês, a gente aprende tanto. Mas deixa eu falar uma coisa. Ontem eu disse que não estava bem, que eu tinha tido uma crise de labirintite. Eu não sei por que cargas d'água, mas de repente tudo começou a rodar. Aí eu dei uma palavra ontem na festa, fiz a minha parte, cumpri com o protocolo, cumprimentei minha esposa, dei um buquê de flores para ela, e falei, recomendei aqui, guarda para mim 2 lanchinhos. Quando chegou lá em casa, 1h da manhã, eu pensando no lanchinho, aquela expectativa santa, ela chegou com uma caixa, eu abri a caixa e falei, cadê o lanchinho? Ela disse, não sei, o Charlie comeu. Vou pensar se eu vou demitir o Charlie amanhã. A Bíblia diz que a justiça do homem não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas veja como é que é. Mas tudo bem, é como um pai mesmo, a gente deixa para os filhos. Ela falou, quer que eu faça miojo? 1h da manhã. Olha a olhada. É o aniversário, né? Não, querida, não tem problema. Olha o marido, muita gente fala assim, eu durmo com fome. Tem homem que é assim, né? Que gosta de fazer dosinha. Mas enfim, eu quero agradecer muito a Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter. Ela me mandou 2 comprimidos para labirintite. Eu falei, acho que eu vou me automedicar. Eu não sei se é uma vertigem, eu não sei se é uma labirintite. Foi, dá aqui o negócio, que eu vou tomar esse negócio. Aí você ora primeiro, não é? Todo crente ele ora antes, é espiritual, você ora antes de tomar o remédio. Todo remédio com oração faz milagre. Diga aleluia. Então, nós na igreja estamos aqui trabalhando dioturnamente. Temos a administração que funciona durante o horário comercial, ensaios, treinamentos, discipulados, acompanhamento. O trabalho que fazemos todos os dias, que é árduo. Teve um culto que os exaustores e eólicos aqui de cima, por isso que tem no forro algumas aberturas, é para o ar quente subir. Aí, um barulho medonho, mas o Everaldo sabe ungir esse negócio. Só ele sobe lá em cima, por conta do peso pena. Ele falou, pastor, com 47 quilos, mas mesmo assim eu fico preocupado, porque ele é muito autoconfiante. Mas chega ali, ó, joga óleo ungido, WD-40, tudo se resolve. É grama, é poda, é replantar, é limpar, é organizar. O Charlie é o nosso cozinheiro, todos os dias, café da manhã, almoço, café da tarde. No escritório, nós temos a Leis, que é uma bênção, graças a Deus. A Jana. Amados, a equipe tem crescido. Voluntários nós temos cerca de 70. Agora pensa que é fácil cuidar de 70? Quando
Moisés teve que guiar 3 milhões de pessoas no deserto. Um estudioso disse que onde tem 2 judeus, tem 3 pensamentos diferentes. Aí azedou a malmita. É aquela história, né? Irmãos, nós vamos fazer uma enquete para saber que cor nós vamos pintar a igreja. A igreja vai parecer um tabuleiro de xadrez. Tem gente que gosta de azul, não abre mão. Tem gente que gosta de amarelo, não abre mão. Tem gente que gosta de verde e não abre mão. Mas tem uns que gostam de preto e branco. Estou brincando, hein? Uma piadinha só. O Cris não aguenta. É brincadeira. É brincadeira. Os corintianos que me perdoem. Preto e branco. Continuando. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, ou seja, de ensinamento. A pessoa muda de cabeça a toda hora, como se muda de roupa. Não dá. Você precisa estar firmado na palavra, você precisa ser um crente de convicção. Você não pode ser levado por emoção, alegria da alma, empolgação. Você tem que ser convicto de princípios e valores dentro da palavra de Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então nós vamos encontrar no meio do caminho aqueles que você pensam ser de Deus, mas não são de Deus. A igreja não pode nascer porque aquela pessoa brigou com a sua liderança. Uma igreja não pode nascer por conta de uma rebelião espiritual. Uma igreja não pode nascer porque você ficou ferido na sua alma. Uma igreja só pode nascer por um propósito santo e divino. Porque quando nós não entendemos a motivação correta, a bênção de Deus não vai estar conosco. É por isso que tem muita gente que se aventura e se arvora de abrir uma igreja e daqui a pouco fecha, por conta da motivação errada do coração. Então você está no ministério que tem cerca de 30 anos, quase 30 anos. Este ministério é hoje um ministério mais abalizado, experimentado, vivido, amadurecido. Nós temos irmãos muito sérios aqui dentro. Temos homens e mulheres de Deus muito sérios aqui dentro. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de ministério. Porque nós não podemos brincar com a salvação de ninguém. Jesus disse: ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. Ai daqueles. Eu me preparei durante 5 anos, antes de ser consagrado ao ministério pastoral. Estudei durante 5 anos, antes de ser consagrado ao ministério pastoral. Nós temos um pessoal que vem estudando, buscando profundidade nas escrituras, para serem consagrados futuramente ao ministério pastoral. A coisa não acontece assim. Eu fui num evento, muitos que estavam lá comigo naquela noite, estão aqui também. Foi numa igreja chamada Igreja Assembleia de Deus, Igreja Assembleia, Deus é Real. Eu posso falar porque ela fechou, então eu posso contar. O pastor, no meio do culto,
chegou e falou: a irmã aí, eu vou consagrar a missionária. A irmã falou: eu? A irmã missionária. Você vai ser evangelista. O Charlie, como já tem um convívio ministerial bom, apóstolo que sim. Não funciona assim. Primeiro Deus chama, o povo aceita e o Espírito capacita. Não pode ser desse jeito. Vamos sortear no dia do culto, não. Precisa ter uma caminhada juntos e a pessoa testificar sobre a sua fé e a sua fé ter frutos do ministério. Não pode ser de qualquer jeito. Então tem muita gente despreparada, tem muita gente que não estudou, tem muita gente que não teve pastor sobre ele, que não foi cuidado, que não é supervisionado. Então a coisa não vai prestar. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Está no coração de alguns enganar. Outros enganam, mas sem a intenção. Não há dolo, mas enganam. Até mesmo pastores que têm o ministério comprovado. A pessoa comete lá um deslize, daqui a pouco um escândalo na cidade. Então é tudo muito sério. E a gente tem que pensar no nosso papel. Antes, seguindo em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Eu não vou crescer se não for por amor. Sabe o que vai manter você neste ministério e nesta igreja? Não são os programas que fazemos ou deixamos de fazer. É o amor que você tem por Jesus. É o amor que você tem pelo Evangelho. Tem igrejas mais atrativas? É claro que tem. Tome muito cuidado com isso. Não se mova por propostas, se mova por propósitos. Tem igreja que é muito assim: ó, vem irmão ajudar a gente, vem tocar, vem cantar, vem dançar. Irmão prega, o irmão dá palavra, o irmão é de oração, eu vejo que o irmão é profeta. Vem irmão, dá umas profetadas, umas revelagens, umas visagens aqui, aleluia. Não é assim. É tudo muito sério. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ser promovido por Deus ao ministério. Eu não sei o que Deus tem para você, mas Deus vai te levantar e Deus vai te usar. Uma unção poderosa vai ser derramada sobre a tua vida, como foi derramada sobre a minha. Até aquele tempo eu era simplesmente quem eu era, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Mas de repente eu fui achado por Cristo, debaixo de tanta rejeição, tanta injustiça, tanta ameaça, tanto ataque. O meu ministério foi desenvolvido no calor da guerra. Então, quando as coisas não estão boas para você na igreja onde você está, fique feliz. Sabe por quê? O diabo está incomodado com você, mas Deus está curando você na sua alma. E quando você passa por este estágio, você vai entrar em outro estágio. Talvez seja melhor, talvez seja pior. Mas Deus precisa forjar o guerreiro no campo de batalha. Porque você não pode ser feridinha. Você não pode ser tadinho. Você não pode ser coitado. Você não pode depor as armas por nada, jogar a toalha, chutar o balde. Você tem que ter fibra. Você tem que ser determinado, você tem que ser aguerrido, você tem que ser constante. A palavra nos ensina a ser fiel até a morte. Muitas pessoas são fiéis até o seu orgulho ser ferido. A partir do momento que o orgulho foi ferido, a pessoa diz: estou orando, falando com Deus, e Deus me deu uma direção para ir para outro ministério.
Eu fui para o monte. Daqui a pouco passa essa febre, e a gente olha para os frutos. Cadê a pessoa? Se desviou, está no mundo. Eu atendo um monte de gente que era pastor, que era presbítero, que era líder, hoje está no mundo, está perdido, e precisa de uma igreja madura para recebê-los, porque lidar com pessoas assim, amados, não é fácil. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, toda igreja que eu vou, as pessoas têm muita inveja de mim. Eu falo: que é isso, irmã? Se liberta disso. Sabe por que as pessoas têm inveja de você? Porque você promove isso. Morre para você. Você nem vai saber mais o que é inveja. Você não vai saber nem mais o que é ciúme. Porque tem gente que se alimenta disso e é maligno. Tem gente que precisa da aceitação e da aprovação do outro, e isso é maligno. Você não precisa disso. Você precisa que o Senhor aceite a sua oferta de amor, o seu serviço, a sua obra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, diga comigo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Sabe o que significa isso? Eu preciso desse irmão que está, você precisa desse irmão que está do teu lado, você precisa daquele irmão que é mais sábio, mas você precisa daquele irmão também que é mais prestativo. Você precisa também atrair aquele que não tem muita prática do serviço. Você precisa alcançar o coração daquele que procura ficar isolado. Sempre olha, muitas vezes está todo mundo para cá, chega um, fica sozinho ali. Eu sempre vou lá e falo: ô irmão, tudo bem, a paz, que alegria tê-lo aqui, eu posso te fazer um convite? Eu gostaria de juntar você com os outros que estão ali daquele lado, pode ser? Ele falou: mas eu não conheço ninguém. Eu falo: vou te apresentar um monte depois. Então a igreja, ela precisa ser uma igreja receptiva, ela precisa aprender a abraçar, ela precisa aprender a falar menos e ouvir mais o irmão, se alegrar com ele, chorar com ele se for necessário, porque é isso que é ser igreja, é você se desdobrar para ele ser cuidado, para ele ser abençoado, para ele crescer. Tem irmão que começa a vir na igreja, daqui a pouco não vem mais, sabe por quê? Ele era invisível no meio da gente. Você tem que saber o nome, você tem que saber o bairro, você tem que falar: eu posso te fazer uma visita, irmão? Muitas vezes o pastor não pode ir, mas você pode. Imagina você ligando para 2, 3 pessoas durante a semana, não para fazer fofoca, mas para edificá-lo na fé santíssima. Imagina você, durante a semana, orando para 2, 3 pessoas, você dá um jeito, arruma um tempo, e você vai até o trabalho dele, a casa dele, e fala: eu vim fazer a oração para você, irmão, a oração que você me pediu, a oração que você precisa. Muitas vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, aí você vai compartilhar com a assistência social da igreja, porque nós fazemos uma triagem, porque tem muita gente que realmente é necessitada, mas tem muitos pedintes profissionais, até mesmo na nossa live, tem gente que entra fazendo pedido de dinheiro, qualquer valor, deposita, eu estou com uma filha doente, não sei o que, é tudo grupo, é tudo para enganar. Quando a gente chama no privado e dá o telefone, pede para ligar, ou a gente liga, a gente averigua que a história não bate. Então você não pode se deixar levar. Eu me lembro do irmão Dirceu, que um dia tinha um irmão aqui no culto, que veio praticamente descalço, com um sapato velho, detonado. Aí ele tirou o sapato novo, quase novo, colocou no pé do camarada. Eu falei: irmão, você não sabe o que você fez.
ele vai fumar o seu sapato, ele vai cheirar o seu sapato. É uma linguagem que a gente usa para falar daquele que está no vício. O camarada botou o sapato, saiu de boa, no dia seguinte ele já tinha dado fim no sapato. Por quê? Por causa da maldita droga. Então, não é todo mundo que você deve ajudar, você deve administrar o dom de misericórdia. Você deve administrar o dom de misericórdia, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Sabe, nós precisamos aprender a ser uma igreja envolvente, alcançar todo mundo, envolver todo mundo. As pessoas, olha, eu gostei dessa igreja, eu fui abraçado, eu fui bem recepcionado, eu fui bem recebido. Eu tento fazer isso. Tem pessoas novas, às vezes eu chamo para ir lá atrás, recebo na sala branca, converso 5, 10 minutos. Você que é da igreja, você não passe teus problemas sozinho. Você tem pastor, você faz parte de uma igreja. Aprenda a vir aqui, a conversar comigo, fazer um gabinete, um atendimento, um aconselhamento, um acompanhamento, para você crescer. Se não, vira e mexe, sempre você vai estar com os mesmos problemas. Tem casamentos que estão para acabar, e se a gente não ajudar, vai acabar. A pessoa não precisa só orar, ela precisa também de esclarecimento dentro da área da sua dificuldade. Os filhos estão se perdendo, estão indo embora, más companhias, influências negativas, criminalidade, marginalidade, bandidagem. Precisa de orientação na área sexual. Os pais muitas vezes não sabem como lidar. A pessoa vive a crise lá sozinho, sozinha. Nós somos igreja, tua dor é a nossa dor. Dá um banner isso. Você tem que se colocar no lugar da pessoa, daquele que está desempregado, daquele que está passando necessidade, daquele que teve um luto na família. Às vezes eu ligo para vocês, eu preciso de vocês lá no velório, os irmãos vão em peso. Isso é lindo, a gente precisa estar numa hora dessa juntos. Mas tem gente que vai, pastor, eu não conheço a pessoa. Eu falei, irmã, deixa, você vai conhecer ela no céu, viu? Fique em paz. Mas dá para ir ou não? Ah, não vai dar, pastor, eu não tenho vínculo nenhum, não tenho nem amizade. Não seja assim. Tem gente que está adoentado, precisando de gente para cuidar, para trocar as ataduras, trocar as fraldas, dar um banho, fazer a manicure, pedicure, cortar o cabelo, sentar e ter 10 minutos de prosa com aquela pessoa que está esquecida, que não tem ninguém para ouvir. Só quem está doente sabe o que é isso. E a gente chega aqui, faz de conta que a gente é muito espiritual, né? A gente enche a boca para dar aleluia, glória a Deus, amém. Amados, Jesus chamou estes religiosos de raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, e foi mais além. Jesus chegou para esses religiosos que não tinham nada de Deus na vida deles, e disse assim, vós tendes por pai o diabo. Se Deus é o nosso pai, a gente vai ser mais convertido a partir de hoje. A gente vai dar frutos dignos de arrependimento, como manda Jesus. É gente que está precisando de um auxílio. Eu fui na casa de uma irmã, a torneira pingando. Ela falou, pastor, eu não tenho homem em casa. Eu falei, amanhã, irmã, eu venho trocar essa torneira. Era só trocar a borrachinha. Fui lá e troquei. Ô irmã, por que não funciona a luz aqui? Ah, pastor, deu curto por causa do chuveiro. A gente vai providenciar alguém para vir aqui te ajudar.
A irmã que não tinha panela de pressão, não, irmã, nós vamos te dar uma panela de pressão. Não tinha ferro para passar roupa, ela esquentava no fogo. Esse aí eu destruí o ferro, estraguei o ferro. O marido ficou com tanta vergonha que ele comprou no dia seguinte outro ferro. Eu falei, eu não sei se você sabe, irmã, estamos no século 21, tem um lance aqui que chama tomada, e o ferro tem um plug, você liga ali, tem um termostato aqui, você regula o ferro, deixa na temperatura certa para a roupa, e isso serve para passar roupa. O marido ficou constrangido, comprou um ferro no dia seguinte. Amados, diga comigo, eu posso ser um crente melhor. Diga, eu consigo ser um crente melhor. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então imagina como que é legal isso. Todo mundo fazer a sua parte. Nós precisamos de voluntários como pedreiros, eletricistas, pintores, encanadores. Nós precisamos. E como é bom você colocar o teu talento a serviço do reino. Ah, pastor, eu não tenho tempo. E tem irmão que é só pagando mesmo. Teve um que falou assim, quando é igreja eu cobro e cobro caro. Nós não podemos ter esse coração. A igreja vai crescer quando existir amor de verdade no nosso coração, amém? Vamos voltar no texto que a gente leu. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Então imagina o burburinho no meio dos discípulos, ou seja, daquele grupo que estava ouvindo Jesus pregar. Eles ficaram incomodados, eles não gostaram desta pregação, eles gostavam de reteté, tem que cair fogo do céu, mas cada culto tem um espírito. Muitas vezes o espírito da reunião é de exortação, admoestação, advertência, correção, disciplina, edificação, quebrantamento, ensino. Hoje nós estamos aprendendo muita coisa, amém? Mas estas pessoas ficaram aborrecidas. Se isso acontecia com Jesus, quanto mais comigo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, ou seja, no seu espírito, que os seus discípulos murmuravam. Sabe o que é murmurar? Reclamar em voz baixa ou voz alta. Por exemplo, eu vejo todo mundo. Você pensa que eu não estou te vendo. Tem aquele irmão que faz assim, no outro. Tem aquele que chuta por baixo. Tem aquele que pega e escreve no caderno e mostra, né, Charlie? Tem aquele que é involuntário, ele faz assim, ele discorda. Night, ele discorda. Agora tem aqueles que são, quase atacou labirintite agora. Ai. Será que é coisa da idade? Mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Então imagina, a gente é isso, nós somos carne, nós somos humanos, mas devemos tomar cuidado com a natureza caída, porque tem mais coisa ruim em nós do que coisa boa, e na balança de Deus tem que ter mais coisa boa do que coisa ruim. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, e não é triste isso, gente, a gente tem que estar aberto para receber o que Deus tem para nós, senão você bloqueia. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? Ou seja, tudo que eu tenho ministrado para vocês,
escandaliza. Que seria, pois, se vir e subir o Filho do Homem da onde ele veio? Ou seja, se vocês estão se escandalizando daquilo que eu estou falando até aqui, imagine quando se cumprir a vontade de Deus, quando eu morrer, ressuscitar e voltar ao Pai. Eles não estavam entendendo espiritualmente que Jesus estava preparando cada um deles para subir também, porque dá a impressão que você vai morar em outro céu, você vai morar em outro lugar. Não, nós vamos entrar todos pela mesma porta, nós vamos morar todos no mesmo céu, e para sempre. Aí ele diz: o Espírito é que vivifica, a carne de nada se aproveita. As palavras que eu vos falo é Espírito e vida. O que ele está dizendo? Ele está fazendo uma diferenciação entre coisas do Espírito e da carne. Quem é da carne não vai entender das coisas do Espírito, quem é do Espírito, ele vai compreender aquilo que é intenção da carne. Mas há alguns de vós que não creem, e esse é o grande problema, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam, porque quem não crê dá frutos também, assim como aqueles que creem também dão frutos, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Ele estava falando de Judas, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Ou seja, o Senhor está no controle de tudo. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aí Jesus percebeu que tinha lá uns discípulos que tinham ficado meio assim, né? Aí Jesus vira para eles e diz assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? Aí eles disseram: para onde iremos? Porque só o Senhor tem palavra de salvação. Ou seja, existia uma convicção. Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha o que é que diz em Mateus, no capítulo 15, versículo 13, Mateus 15, 13. Mateus 15, 13, diz assim: ele, porém, respondendo disse: toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Então diga: se eu estou aqui, é porque eu fui plantado neste vaso, eu fui plantado nesta igreja, eu fui plantado neste ministério. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 23. Jesus disse: quem não é comigo, é contra amigo. Não? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não espalha, ajunta. Quem sou eu? Você é aquele que defende a sua igreja, você é aquele que defende o seu pastor, você é aquele que defende o seu ministério, você é aquele que defende a palavra de Deus, porque isso tudo para você tem que ser sagrado. As pessoas não podem tocar nisso. Eu tive um sócio, um dia, ele me disse algo que não deveria ter dito. Eu pontuei e disse: se você repetir isso mais uma vez, eu vou desfazer esta sociedade com você, porque eu não admito que falem contra a minha fé. Aí ele pediu desculpas e se retratou. Imagina que
Muitas vezes estamos caminhando juntos, mas estamos divididos. E Jesus disse que, obrigado, um reino dividido não prevalece. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não prospera. Eu não sei se no teu coração pesa pelo fato de termos muitas cadeiras vazias. Quando você entender que ovelha gera ovelha, uma unção vai tomar conta da tua vida, e pessoas serão alcançadas pelo evangelho que você vive, não somente o evangelho que você prega, porque tem gente que é da boca para fora, não é do coração para dentro. Eu quero te falar uma coisa: precisamos agradar o coração de Deus, e agradar o coração de Deus não é de vir e assistir o culto e ir embora, é de pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, enquanto estivermos aqui, porque pessoas precisam desta oportunidade. Eu não conheço as pessoas que você conhece, eu posso não ir para os lugares que você vai, mas o Senhor vai te usar, e quando as pessoas olharem para o teu testemunho de fé, elas vão estar aqui, e logo não teremos espaço para acomodar estas pessoas. Teve gente que me disse: pastor, eu fiquei tão feliz na ceia, a igreja estava cheia. É porque nós temos 2 cultos, culto domingo de manhã, culto domingo à noite, mas na ceia nós unimos todo mundo, para que a igreja tenha comunhão. Mas nós precisamos frutificar. Se existe raiz, e se você é uma árvore saudável, você vai frutificar. Olha o que diz Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos 1, deixa eu ver, desce. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando você trabalha para Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus vai te abençoar.